E aí rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Galera, nesse vídeo de hoje, eu queria comentar um pouquinho de um texto bíblico que eu estava estudando. Atualmente eu estou lendo a primeira carta de Paulo para Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E eu queria comentar algo que veio do meu coração para eu falar com vocês. Eu até dei uma anotada aqui na minha Bíblia sobre parte do que eu quero comentar com vocês aqui em cima quando eu li o texto, que é algo que serviu muito para mim, mas que eu tenho certeza que pode agregar e servir muito para vocês também. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Rafaelo, eu sou graduando em economia, tento aprender um pouco de teologia e filosofia para compartilhar com vocês aqui, e sempre trazendo lições que ou vão ajudar vocês na sua vida acadêmica e financeira, ou podem ajudar vocês na sua vida espiritual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir com todo o carinho do mundo que você se inscreva nesse canal, porque é um sonho meu, quem sabe levar mais a palavra de Deus, levar teorias econômicas e ajudar cada vez mais pessoas. E não dá para fazer isso de graça, eu preciso fazer o meu ganha-pão. E até para reinvestir aqui no próprio canal, vocês percebem que não tem muita edição de vídeos, são vídeos mais crus, onde é só minha própria retórica que me ajuda, e seja o que Deus quiser, e não tem cortes, não tem edição nem nada do tipo, é algo mesmo, uma conversa pessoal. E você se inscrevendo, assistindo os vídeos até o final, dando um like, compartilhando, pode me ajudar a bater as 4.000 horas, quem sabe eu monetizar um pouquinho mais esse canal para pagar um editor de vez em quando, talvez, quem sabe. E bom, o texto que eu quero ler para vocês fica lá em 1 Timóteo, do capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Vamos lá. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Pode-se dizer que eu quero muito entrar no meio acadêmico, entrar bastante no meio acadêmico. Vocês percebem que eu sempre enfatizo aqui, eu sou graduando em economia. Igor, por que você enfatiza isso? Para mostrar que eu estudo, que eu tenho conhecimento para estar falando e que eu não sou um moleque de 19 anos que fala bobagens na internet, mas que tem um embasamento teórico e científico para eu estar aqui comentando com vocês, tá certo? Porém, hoje, dentro do mundo moderno, as pessoas tendem a, como que eu posso dizer, a se perpetuarem, a se vangloriarem por causa de nomes e por causa de títulos. E, como o próprio texto diz, eles querem ser mestres da lei. Ou às vezes eles só querem um nome, eu sou doutor. Eu sou especialista em tal coisa, eu sou mestre em tal coisa, eu sou dandandan em tal coisa, eu sou um empreendedor que ganha bilhões de reais, não sei o que. Eles se preocupam tanto com isso, entram tanto em vãs discussões, às vezes até na própria Bíblia. Eu estou me preparando para futuramente, já vou abrir aqui meu coração para vocês, fazer uma especialização em filosofia, em teologia, um mestrado e um doutorado. Eu quero ter esses 3 daí, se Deus me permitir. Por que, Igor? Porque você vai se orgulhar disso para ter o nome de mestre, para ter o nome de doutor? Não. Porque, ao meu ver, quanto mais conhecimento eu adquirir, mais eu vou conseguir simplificar esse conhecimento para as pessoas que não entendem tanto as palavras difíceis de, sei lá, Augusto Nicodemos, de não sei o que. Vocês já perceberam que eu tento falar com a linguagem mais simplória possível, para justamente alcançar esse público, tanto para trazer eles revelações, entre muitas aspas, de economia, dá para se dizer, e até um pouquinho mais de filosofia e de teologia, para tirar da cabeça do brasileiro que isso é algo de esquerdista, que é algo inútil, que não serve para nada, mas que é um conhecimento verdadeiro que você precisa ter, para também defender a sua fé, no caso de filosofia e de teologia, e para você viver uma vida tranquila.
no caso do conhecimento econômico que eu passo. Até para você empreender, não sei o que, basicamente esse é o meu objetivo. Porém, muitas pessoas não entendem isso, que os dons e talentos que Deus dá, que nem o apóstolo Paulo descreve lá na carta de 1 Coríntios, não são para se vangloriar, não é para pessoa se exaltar acima das outras pessoas, porque não existe, na nova aliança não existe um ungido, aquele pastor é um ungido do Senhor, todos nós somos ungidos dos Senhores, nós temos o mesmo peso da unção e somos salvos pela mesma graça mediante de Cristo Jesus. A diferença é que uns vai ser cobrado mais por ensinar. Aqueles que ensinam vai ser cobrado com a balança de Deus no peso 3. Não tem lá na escola que você aprende, ou quem sabe na sua graduação que você faz, que você aprende média aritmética e média ponderada. Basicamente, enquanto as vãs pessoas, as pessoas que estão lá, às vezes uma pseudo-igreja cristã que foi alcançada e salva verdadeiramente por Cristo, vai ser cobrado no peso 1, vai ter gente que vai ser cobrado no peso 3, porque elas estão abrindo a boca para ensinar e pregar a palavra de Deus e até as demais coisas que podem agregar na vida daquela pessoa. E essas mesmas pessoas não são todos os pastores, não são todos os doutores, não são todos os mestres, mas essas mesmas pessoas se vangloriam de títulos humanos e não entendem que todo o conhecimento que eles têm não é para si mesmos, mas para edificação e por amor aos outros, por amor ao corpo de Cristo, por amor à igreja. Para eu só complementar a primeira carta de Filipenses, a primeira carta não, que só tem uma carta, mas lá em Filipenses, se eu não me engano, 3, do 7 ao 8, deixa eu ver se eu encontro aqui. Paulo, no meio da sua prisão, onde escreve a carta aos Filipenses, ele escreve sua carta mais alegre e ele fala: no passado todas essas coisas valiam muito para mim. Por que ele fala isso? Porque antes no texto ele diz: eu era de tudo, eu era fariseu, circuncidado no dia certo e tudo certinho. E essas coisas valiam muito para ele. Ele se vangloriava por causa dos títulos, como os fariseus daquela época e os mestres da lei. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Ou seja, a palavra aqui no lixo, no original é esterco, só para vocês terem ideia. Se vocês pegaram a King James atualizada ou talvez uma Ara, vocês vejam lá esterco. E tudo para Paulo é considerado um lixo, esterco, porque ele entendeu que o que Cristo não são nomes humanos, não são títulos de doutores, mestres, especialistas da lei ou de seja qual for, mas o que importa é somente a Cristo e a edificação da sua igreja para a defesa da fé no próprio Cristo. Esse foi um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. A anotação que eu fiz aqui em cima, para mim mesmo, e que eu também deixo para vocês, é: Igor, ou seja lá qual for o seu nome, busque conhecimento, mas o que importa é Deus. Não caia em vaidades, nem em títulos humanos. Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês no final desse vídeo. Um beijo bem grande a todos. Tamo juntasso, galera. Clica no vídeo aí do lado e vai passando pra outros vídeos. Tamo juntasso e fui.